Graças a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, vamos ler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 2, para começar. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Eu vou começar aqui. Diz assim o escrito, versículo 1, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Amém. Grande e soberano Deus, eu careço do Senhor. Sem ti não posso realizar sequer uma pequena palavra, Senhor. Eu dependo da unção, eu dependo da comunicação constante contigo, e aqui estou para falar aquilo que o Senhor já designou que eu falasse, e eu me coloco nas tuas mãos para este trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Graças a Deus. Graças a Deus que é mais um domingo que nós estamos aqui nos dando a Jesus. Um dia Ele se deu por nós, hoje nós se dá por Ele. É isso que ensina, que apresentemos nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. É um sacrifício que fazemos, mas o maior sacrifício Ele fez por nós. E esse é pequeno, é simples. O nosso é 2 horas, é 1h40, é 1h30. O culto nosso. Mas depois tem a vida, tem o trabalho amanhã. Lá fora devemos continuar em atitude cristã, para que nós possamos brilhar nossas luzes diante do mundo. É lá fora. Ser crente não é na casa de Deus apenas. Ser crente é nas trevas que mostra a luz. Esse homem é luz, essa mulher é luz, esse moço é luz. É aí. Jesus disse assim: resplandeça as vossas luzes diante dos homens. Aleluia, porque diante de Deus Ele já é luz. As trevas que precisa ver a luz, e a luz resplandece nas trevas. Esse é o mínimo que nós fazemos. Para mim, eu já me decidi com Cristo, eu já me prometi a Cristo que eu sou somente dele, do trabalho dele, para o uso dele, somente, sem nenhuma reserva. Se ao completar 50 anos eu não tinha expectativa de chegar aos 50, 51, Ele me permitiu, quando eu prometi a Ele que eu queria viver, se Ele permitisse, porque eu aceitei a morte, eu aceitei e aceito agora mesmo, se Ele quiser. Estou feliz, Senhor. Eu aceito agora mesmo. Não vou deixar ódio, não vou levar. Está tudo, minha vida, Senhor, está toda resolvida. Não fica nada que eu não possa ter resolvido. Não fica nada. Só se eu não lembrei alguma coisa. Mas então tá. Eu me prometi que sou somente dele. E nessa vida, com Deus e para Deus,
Precisa ser uma vida constante em consagração, em oração, partir do pão, em respeito, em dedicação, em jejum, em visita, em pregação, em ler, em meditar, em pregar para as pessoas. Eu me prometi, e Ele sabe disso, está me capacitando. Então eu quero dizer mais. As minhas marcas que tem em mim, eu trouxe da minha vida marcas, tem marca nos dedos, o tempo que eu cortei na padaria, tem marca na perna, o tempo que eu cortei quando era criança, tem marca aqui, ó, que tem marca, o dedão, na padaria. Mas daqui para frente, eu terei as marcas de Jesus Cristo em mim. Porque eu nunca servi a Deus como eu proponho em servi-lo. Nunca servi ainda. Que isso lhe sirva de consolação para vocês que aspiram a servir a Deus um dia. Se vocês estão aspirando a servir a Deus um dia, tome o que eu estou falando. Eu vou à igreja desde 1979. Eu vou à igreja. Lá em casa fomos criados basicamente no melhor possível dentro da doutrina. Música não escutava, ninguém ouvia uma música, não podia. Crescemos assim. Ninguém ponhava uma coisa errada. Pelo amor de Deus, se um filho, um homem grande que fosse, chegasse com um cheiro de cigarro em casa, pelo amor de Deus, a coisa ia ficar feia. As meninas todas com saia comprida até em cima. Foi assim a nossa vida indo para a igreja. Depois eu fui para a mensagem já grande. Vocês sabem como foi minha vida lá. Com tudo isso eu estou dizendo aqui, e é bom mesmo que eu fale diante de Deus, diante de vocês, é mais um compromisso que eu firmo com o meu Deus. Não faço compromisso com os homens. Não faço mais. O meu compromisso é com Cristo. Jesus repreendeu eles em João, dizendo: vocês buscam testemunho dos homens, mas o meu testemunho é de cima. O meu testemunho é de Deus. Esse é verdadeiro. Eu prefiro que testemunhe de mim o Senhor Jesus Cristo. Esse eu quero que testemunhe de mim o tempo todo, o tempo que for necessário. E eu preciso que seja assim. Então eu estou dizendo, com tudo isso, eu nunca servi a Deus da maneira que precisa servir. Nunca servi. Ainda não. Agora eu pretendo começar buscando por meio da oração. Vocês há de ver um novo homem aqui. Amém. Glória a Deus. Não se espantem, mas vocês verão um novo homem, novo ministério, nova pessoa. Eu passei um momento de transição, que foi o ano passado, aquele ano de 2021 para cá. Até aqui o Senhor me ajudou, porque sempre eu criei em Jesus Cristo. A salvação vem do Senhor, e agora eu quero me dedicar a Ele, porque Ele me deu anos de vida a mais. Ele me deu anos de vida, e eu prometi que se Ele me desse, eu serviria, eu faria o melhor para Ele. É isso que eu vou fazer. Então eu li nessa passagem da carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo escrevia a Timóteo, um evangelista, um obreiro dele, um co-pastor de Paulo. Paulo escreve: eu conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, que pregues a palavra. Instes, quer dizer, insista, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Vocês não se admirem se ver eu pregando a tempo aí e fora de tempo. Vocês não vão ficarem assustados, não. Sim, não vão assustar, não. Eu já comecei devagar,
mas muito fraquinho, muito pouquinho. O mundo precisa conhecer o Senhor Jesus, as obras dele, os feitos dele. E depende de quem? De nós. Diz que se tem um cavalo branco lá do lado do túmulo de Maomé, que cada 24 horas eles trocam de pessoa, esperando Maomé ressuscitar. Diz que a hora que Maomé ressuscitar, em 24 horas, o mundo inteirinho, casa por casa, vão ficar sabendo. Em 24 horas. Só que não vai ser gente acomodada como nós somos. Se isso chegar a acontecer, eles não vão se acomodar como nós somos acomodados, devagar nas coisas de Deus, não. Eles vão logo para o mundo afora para divulgar uma mentira. E eles estão lá trocando a cada 24 horas, trocando de vigia ali. E nós, há 2000 anos, o nosso mestre, o Senhor dos Senhores, diz para nós: ide ao mundo inteiro, vá ao mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. E nós está ali sempre há um dia, quem sabe um dia. Eu ouvi um homem dizer, ele disse: você nunca pode dizer um dia, ou amanhã eu farei para o Senhor, ou amanhã eu concederei que o Senhor me faça isso no amanhã, ou eu abrirei o meu coração amanhã. Você nunca vai poder fazer isso, porque o amanhã não pertence a você, porque você tem que ir a Deus quando Ele falar o seu coração. E ele dizia, esta é a ocasião que Ele está falando ao seu coração. E essa é a ocasião que está falando no seu? Se é, não pode deixar para amanhã. Tem que ser agora. Então vamos pregar o Evangelho a toda criatura. Gente branca, pobre, rica, vermelha, amarela, preta, brasileiro, argentino, japonês. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Viver uma vida digna de Cristo. E testemunhar do Senhor Jesus Cristo. E continua Paulo dizendo que instes a tempo e fora de tempo. É no trabalho, é no ônibus, é na casa, é no telefone, é no vizinho, é na hora da conversinha, é qualquer tempo. Não é na igreja apenas que prega. Na igreja é o menor lugar que se precisa pregar, é na igreja. O menor lugar, porque na igreja é todos crentes. Todos são crentes na igreja. Vê que Jesus não fazia pregação com os crentes dele, os discípulos dele. Ele ia nas aldeias. Vê que Jesus ia na casa dos pecadores. Vê que Jesus ia onde estavam os necessitados. E nesse tempo todo que eu passei, eu só preguei aqui. Eu vou continuar aqui, Repreendas, se precisar. Repreendas, exortes, dizendo: olha, não vai fazer assim, faça como está nas Escrituras. Exorte com toda a longanimidade e na doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. É agora. Não vão sofrer, não querem sofrer a doutrina de Cristo. Cristo tem doutrina, irmãos. Cristo não é assim, desleixado, não. Tem doutrina. Cristo entrou lá no templo um dia. Se ele não tivesse doutrina, ele deixaria do jeito que estava o templo. Ele nem ia se importar. Estavam jogando, vendendo animais, cambiando, comprando, vendendo, furando os olhos das pessoas. Cristo entra lá com uma zorraga, nas mesas deles. Jesus, vira as mesas e diz: vocês fizeram da casa de meu pai, que deveria ser chamada casa de oração, vocês fizeram dali covil de ladrões. Esse é o Jesus que eu sirvo.
É esse o meu Deus, que não tem vergonha de falar a verdade, não tem vergonha de chamar o erro de errado. Não podemos. Continua. Porque virá tempo em que não sofrerão. Não querem sofrer, porque a doutrina faz sofrer. Mas, tendo coceira ou comichão nos ouvidos, aquela coceira de ouvir coisas macias, amontoarão para si doutores. Os doutores lá da televisão nessa noite. Lá não tem doutrina, lá tem envelope para porem o dinheiro dentro. Desde que põe o dinheiro e leva, não precisa doutrina. Fica na igreja lá. Fica na igreja, leva mais gente para a igreja lá. Ponha no envelope, ponha o salário, ponha o carro, leva lá para a igreja. Não pode pregar doutrina, porque doutrina, o primeiro a ser doutrinado seria o líder lá. E o líder lá, se fosse doutrinado, levado diante da lei, ficaria preso. Ficaria preso se investigasse a vida dele. Ele não teria advogado bom para tirá-lo de lá. Mas as pessoas falam, olha, a maioria está ali. A maioria. O empresário tal está indo lá, está levando o dízimo lá. O empresário tal está indo lá, está levando o dízimo lá, está levando a oferta lá. Eu vou também. Não distingue entre a verdade e a falsa. Não distingue. É um show. Alguém viu Jesus fazer show na Bíblia? Eu nunca encontrei Jesus fazer um show. Não, Jesus não faz isso. Jesus não é homem de fazer show. O Senhor Jesus Cristo trabalha em espírito e em verdade, por meio da palavra dele. Eles amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Eles querem daquela maneira e eles trabalham na pessoa para formar daquela maneira, para ser o pastor da igreja lá. Daquela maneira. E desviarão os ouvidos da verdade. Porque as pessoas se afirmam no que o homem ensina e não no que a Bíblia prega. Por isso Jesus, o bom pastor, ensinou para nós, nos instruiu, examine as Escrituras. Jesus, o bom pastor, nunca disse, fica lá ouvindo o pastor tal. Ele disse, examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. Como eles precisam ouvir isso. E eu vou falar. Eu vou falar e já estou falando isso. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábula, contando historinha. Quanto estão contando história que nem é verdadeira nos seus púlpitos. História tirada de outros, trazida para outros. Nós não trazemos história, nós trazemos a realidade de Deus em nós, a realidade de Deus em você, a realidade da vida cristã. A realidade da vida cristã não podemos olhar na Bíblia e dizer, graças a Deus que Pedro era um homem de Deus. E tu? Eu quero saber eu quero saber eu quero saber se eles foram, tudo bem que eles foram, mas e nós? Deus não está pensando mais neles, eles já foram para o Senhor, mas e nós? É nós, é eu, é você, é eu e você. Que tipo de vida nós estamos demonstrando para os que estão nos assistindo? Mas Pedro foi, Paulo foi, mas eles, faz 2000 anos. E nós, e você, e eu? Senhor, é eu e você. O dia é nosso. O século de 2023 é você e eu que está escrito lá. O século de 1800 é daquele tempo. Não vai pedir nada de nós. Não vai requerer de nós. Os que viverem no ano 100, no ano 200, é eles. Eles foram santos, mas e nós não chegamos? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Senhor Jesus.
Eu estou dizendo também, acheguemos mais perto de Deus, vamos tomar com fé a palavra dele e vamos firmar também um compromisso. Eu estou dizendo, eu fiz esse compromisso com Deus e precisa que vocês façam também com Deus. Dizer, Senhor, eu não posso ser simplesmente um crente vazio, não pode. Ah, mas eu quero ser um crente pelo menos cheio do Espírito. Nós 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Pensa nós 5 aqui, todos cheios do Espírito aqui. Esse aqui vai tremer. Quando as pessoas passarem lá, vai ver a diferença, porque todos aqui estarão cheios do Espírito. Estão entendendo agora? É isso que Deus pede de nós. Jesus não desce aqui em vão, sem falar nossas coisas. Ele vai falar a nossa vida. Ele vai falar o que precisamos fazer. Ele vai falar. Ele não vai deixar de falar. Ele vai falar. Se achegue a mim e eu me achegarei a vós. Diz mais o apóstolo a Timóteo. Mas vocês também, mas tu, verso 5, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Eu preguei e preguei ontem, prego hoje, prego amanhã, dizendo, eu me vejo na Bíblia. Mas tu, Timóteo, em outras palavras, sofre as aflições. Mas tu, irmão Paulo Sérgio, sofre as aflições. Mas tu, irmão fulano, sofre as aflições. Faze a obra do evangelista. Cumpre o teu ministério. Quando a Bíblia diz em Isaías, ele levou sobre si as nossas dores. Eu leio lá, ele levou sobre si as dores de Paulo Sérgio dos Santos. Você tem que ler, ele levou sobre si as dores de fulano de tal que sou eu. E você está se vendo ali. E ele vê você ali, porque ele sangrou por você. Ele fala, esse filho tem valor mesmo. Esse povo é o povo destemido, que é discípulo do Senhor. Pelo mundo afora, levar a sua luz. Somos nós. Cristo não vai levantar a riqueza. Não, a riqueza afasta de Deus. Cristo vai levantar gente cheia do Espírito Santo, para as pessoas conhecerem a verdade. Talvez se hoje eu fosse um homem riquinho, eu nem estaria pregando, estaria dormindo lá nas minhas fazendas. Ontem eu não estaria pregando, estaria dormindo nas minhas fazendas. Mas como eu não sou, Jesus Cristo me chamou para pregar a sua palavra. Ele não pode me dar. Talvez se tivesse um carrão zero, estaria no meu carrão zero, longe da casa de Deus. É melhor não ter. É muito melhor, Senhor, eu não ter, porque ter para me afastar das coisas do Senhor. É ou não é? Olha esse versículo último aqui, o carece ainda deu ainda meditar mais um pouco. Mas tu sede sóbrio em tudo, sofre as aflições. Aquele sofrimento por Cristo. O sofrimento por Cristo é gozo no Senhor. Eu já contei, falei, cada culto eu falo, cada pregação eu falo, ficarei velhinho falando. A minha alegria vem do Senhor. Amo minha esposa, amo meu lar, amo minhas filhas, amo todos. Mas a minha alegria vem do Senhor. Se eu tivesse a mãe viva, o pai vivo, os amaria, estaria cuidando deles. Mas primeiro o Senhor. Porque primeiro o Senhor não me impediria de cuidar deles. Não me impediria. Agora, quando eu pego e faço daquilo ali um empecilho para eu servir a Deus,
Quantos nos dias de hoje têm colocado empecilho para servir a Deus? A um fala, o empecilho é a fulana, minha esposa. Ela é um empecilho. Por isso que eu não faço nada. A mulher fala, o empecilho é o filho, o marido que eu tenho. Por isso que eu também estou assim. O outro fala, o empecilho é o patrão meu. Ele só me deixa trabalhar muito. Cada um tem uma desculpa esfarrapada. Nenhuma dessas tem valor diante de Deus. Não tem. Porque para servir a Deus é nas prisões que serve a Deus. Aí eu estou falando que sofrer as aflições é isso. Isso é sofrer as aflições. Perto da meia-noite, a Bíblia em Atos dos Apóstolos diz que Paulo e Silas cantavam hino na prisão. Eles haviam levado quarentenas de chibatada, traídos pelos falsos irmãos, acabaram presos ali, naquela prisão. E perto da meia-noite eles cantavam hino em louvor ao nosso Deus. Eu calculo que para eles cantar esse hino, não precisava ter uma grande banda tocando, não. Mas a banda celestial acompanhava os hinos dele ali. Eu calculo que nas igrejas de hoje, para ter um louvorzão lá em cima, lá na frente, precisa o pastor pagar um salário para o rapaz que toca instrumento, precisa o pastor pagar um grande salário para o outro. Paulo e Silas cantavam porque estavam presos por causa do nome de Jesus. E diz que os outros presos começou a ouvir os louvor deles. Eu já falei para vocês e sei disso, porque a história conta. O tempo que a igreja de Deus mais fez para Deus foi nos tempos de dificuldade. O tempo que a igreja, o homem de Deus, o filho de Deus, a mulher de Deus, o pastor de Deus, mais realizou foi na época que ele estava em dificuldade, em vida sofrida, mas a vida no altar. A história mostra isso. E aí eles cantavam, os outros presos ouviam, e veio um terremoto e abriu as portas da prisão. Quebrou tudo aí. Quem é advogado? Que advogado? Deus que abre. A porta que Deus abre e ninguém fecha. Deus levanta esse homem e ninguém vai calá-lo. Ninguém vai calar. Ninguém. Deus levantou e Deus falou: tu estás para mim, eu te pus aí. Fale a minha palavra, eu estou contigo. Eu estou contigo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia mansamente em águas tranquilas. Ele me refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Já pensou? Esse é o testemunho de Deus a teu favor. O testemunho do homem é falso. O testemunho do homem não tem muito valor. Mas o de Deus, a graça de Deus é suficiente. Eu estou dizendo, então, sofre as aflições em Cristo Jesus. Não estou falando para ninguém viver sofrendo. Não, porque eu estou falando que a vida com Jesus é gozo. Vocês acham que Paulo e Silas estavam na prisão reclamando? Não estava. Mas vocês não acham que havia um governo corrupto lá, que havia colocado eles na prisão? Vocês acham que aquele governo estava feliz? Estava infeliz aquele homem estava tendo problema na cabeça. Aquele homem estava colhendo o mal que ele plantou. A família daquele homem estava sendo despedaçada. O lar daquele homem estava levado ao inferno. A vida daquele homem rico era um inferno tremendo. E Paulo e Silas presos na prisão, a vida deles era vida de felicidade. Essa é a graça do meu Deus. Amém. Essa é a graça do meu Deus. Vou encerrar, senão eu demoro muito. Não quero demorar, já é domingo à noite. Santo dos santos. Para reforçar o que eu acabei de dizer aqui, vou tomar uma palavra do Senhor Jesus aqui, no Evangelho
de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, eu quero começar lendo a partir do versículo 27. Mateus capítulo 19, verso 27 a seguir. Escutem só. Quando eu quero, antes de ler, eu quero deixar aberto esse pensamento para quem assistir, e para mim mesmo e para vocês. Convém que quando o pastor, os pastores, os evangelistas no campo, os evangelistas na igreja, fazer uma chamada de altar e dizer para as pessoas: vocês aceitam o Senhor Jesus na vossa vida? E aquela pessoa diz sim. Diz sim, eu aceito. Ele está dizendo que dali para frente ele está disposto a sofrer por Jesus. Porque se o pastor não dizer isso para ele, o pastor está omitindo a verdade. E ele entra num sistema ou numa igreja pensando ser uma coisa e não é bem aquilo. Porque a vida com Deus não é uma vida, esse evangelho mentiroso de prosperidade, de riqueza toda, não. Mas a vida com Deus é uma vida de felicidade. A vida com Deus é uma vida de multiplicação. Então convém o pastor dizer na hora do apelo assim. Pedro, tomando a palavra, diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Vamos pensar um pouco. O que Pedro e os discípulos deixaram para seguir Jesus? Que aquele que vem ao altar sem conhecer precisa saber. Vamos deixar esclarecido. Eu vou logo dizendo. Pedro era pescador, tinha mulher, tinha família, tinha filhos. Ele era o marido, ele tinha que estar todo dia em casa, todo dia com a esposa, todo dia com os filhos, todo dia com a sogra, com o sogro e tudo. E João a mesma coisa, era outro homem também simples, pescador. E cada discípulo deixou tudo para seguir Jesus, que não apresentava a riqueza. Jesus que eles seguiram não trazia um carro novo, não trazia. Jesus que eles seguiam não trazia muito, não trazia nem dinheiro, não tinha nem aonde viver, nem aonde morar. Mas por fé eles entenderam que aquele Senhor Jesus era a salvação. Porque João disse: aquele que eu vi vindo a meu encontro para ser batizado, eu vi o Espírito de Deus descer sobre ele. E por isso eu disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos ouviram, e muitos não creram, outros creram. Então Jesus chamou os discípulos, e eles creram em Jesus. Eu creio em Jesus, mas precisa saber isso aqui também. Quando Pedro diz: nós deixamos tudo, mestre, significa aquela vida que eu vivia, mestre, eu parei. Mestre, eu parei de estar aos domingos em tal lugar, mestre, para te seguir. Mestre, eu vivia com os amigos, em roda de amigos, em tal lugar. Eu deixei tudo, mestre. Eu deixei a esposa em casa, talvez a esposa grávida, mestre. Eu deixei a família para te seguir. O que receberemos? Hein? Agora eu quero perguntar: eu deixei? Deixamos mesmo? Fazemos de conta que deixamos? Se fazemos de conta que deixamos, significa que fazemos de conta que seguimos Jesus também. Não estamos muito assim prontos para ir até a morte por ele, não. Não estamos, não. Vamos mais um pouco. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que vós que me seguistes, vocês aí, os discípulos, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória,
também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Esses são os 12 discípulos, essa promessa. Mas o versículo 29 vem para mim e você, agora. Agora vem. Por isso que eu estou dizendo, ser simpatizante só não é importante, não. É uma coisa, mas ser dele, entregar-se. Eu sou de Jesus, Jesus é meu. Ele diz, todo mundo, não só você, Pedro e os discípulos, mas aqueles lá, todos daí, todos da rua, todo aquele que tiver deixado casa, deixar a casa, irmãos ou irmãs, que tiver deixado pai ou mãe ou mulher ou filhos ou terras, por amor do meu nome. Alguém aí deixou por amor do nome dele? Receberá 100 vezes receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ai, Senhor, você troca a vida eterna por essas coisas? Eu não troco, não. Eu disse agora mesmo, Jesus é a minha riqueza, Jesus é o meu pastor, nada me faltará. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Você precisa estar disposto a pôr tudo em segundo lugar. É o mínimo que se faz hoje. Tudo está em segundo lugar. É difícil. Primeiro Jesus. Mateus 6, ele dá essa lição. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas todas aí, olha, que tu precisa, o comer, o beber, o vestir, vosso Pai Celestial sabe que necessitais. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo, porque andais ansiosos, cuidadosos com a vossa vida. Eu quase morri de ansiedade. O que me levou à ansiedade? Não me levou a nada. A ansiedade leva ao suicídio. Depressão leva ao suicídio. Jesus Cristo leva à vida eterna. Conheça o Senhor, seja salvo, você e a sua casa. Eu penso que eu já falei bastante, não foi longo, mas foi o suficiente dentro do que eu queria transmitir esta noite para vocês. Então eu peço, só peço, não vou exigir, eu não exijo nada, eu não exijo, nada. Façam também um compromisso com Deus. Diga, Deus, tu é verdadeiro mesmo, Senhor. Se tu é verdadeiro, eu preciso uma vida verdadeira. Faça isso, só faça. Comece desta maneira. E comece lendo o Evangelho de João. Comece lendo, vai lendo. Leia João 1, 2, 3, ore. Leia mais um capítulo, ore. Senhor, tu és tão verdadeiro, Senhor. Resplandeça em minha vida. Vai lendo João. Vai lendo. Logo você entra em Atos dos Apóstolos. Quando você chegar em 2, você já leu João inteiro. O Espírito Santo já está pertinho de você. Você está entendendo que ele voltou ao Pai e que ele está em você. Em Atos do capítulo 2 você recebe o Espírito Santo. Já no capítulo 7 você vai estar nas ruas testificando do nome do Senhor. Você não vai ficar parado. Você não vai ficar dependendo que o pastor venha e pregue. Porque você mesmo está Deus em você, alimentando você todo dia. Você mesmo será cheio do Espírito. Deus estará te alimentando, o Espírito Santo te conduzindo, te guiando, te ensinando todas as coisas. Já vai tirar um peso do pastor. Já o pastor vai estar disposto a fazer outro trabalho, talvez evangelizar, trazer aquela ovelha que está longe do redil. Amém? Façam um compromisso com o Senhor. É o que eu peço. Está chegando o fim do ano. Façam um compromisso com o Senhor. Não se pode começar do jeito que termina. Não pode. Não pode não. Tem que ser melhor. Pelo menos melhor. Eu quero ser, domingo que vem ainda, se Deus me der vida, eu estarei pregando aqui. Mas eu quero estar melhor do que hoje.
Não posso estar igual, não. Eu tenho que estar melhor, mais perto, mais Deus em mim. Porque a luz do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até se tornar um dia perfeito. Tu és um filho de Deus, que Deus vai vivendo em você cada dia mais, até que você se torne a imagem do Deus vivente. Aleluia, obrigado, Senhor. Vamos agradecer, põe-se de pé, regozije no Senhor, diga: obrigado, Senhor, eu te amo, Senhor, Tu és o meu Deus, Senhor, Tu és a minha fortaleza, Tu és a minha paz, Tu és a minha alegria, Senhor, Pai da glória. Ó Senhor, que estas palavras possam cair nesses corações, e também nos corações dos meus ouvintes que vão assistir. E que o Senhor possa batizá-los com o Espírito Santo também, meu Deus. E que eles sejam cheios da graça, que eles sejam cheios do amor. Meu Deus, que a vida deles resplandeça nas trevas. Dê a eles a cura, dê a cura aqui dentro. Quem necessita da cura, receba das mãos do Senhor. Receba a vitória das mãos do Senhor. Meu Deus, fique conosco. Não retire de nós o Teu Espírito Santo. Te pedimos, te agradecemos. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Obrigado.